O caso Marielle Franco está chegando ao fim. Depois de 6 anos de investigação, aparentemente chegaram no culpado, chegaram no mandante do assassinato de Marielle Franco. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar quem é a pessoa acusada, qual a relação dessa pessoa com o Bolsonaro e com o PT. E principalmente, eu vou te mostrar aquilo que você jamais vai ver nas páginas de esquerda, nas páginas de fofoca, inclusive na Rede Globo, que durante tantos e tantos anos, ainda que de forma sutil, sempre tentou jogar essa brutalidade no colo da direita. Já deixa o like no vídeo aqui e se inscreva no canal. Como você pode perceber, eu não estou em casa, eu estou em Cascavel, no Paraná, e eu nem poderia falar, mas acho que como esse vídeo vai sair só amanhã, que é quarta-feira, perto do meio-dia, então talvez a minha missão já tenha sido executada. Estou aqui com o senhor João Bétega, que ele está ali, ó, mortinho, ó. E aí, turma, beleza? O cara tá na brisa do sono, cara. Mas enfim, vamos lá. O que eu tô fazendo aqui, só para matar tua curiosidade, tá? A gente veio invadir algumas invasões indígenas que, infelizmente, não estão sendo devidamente noticiadas nem pela mídia nacional e principalmente pela mídia aqui do Paraná, que está puxando o saco para esses caras. Então nós vamos mostrar algumas verdades inconvenientes. Enfim, vamos falar do caso aqui. Primeiro, sai essa matéria aqui, exclusivo. Nome com foro delatado por Rony, no caso Marielle, é do mandante do crime. Interlocutores do ex-PM Rony Lessa contaram que o miliciano apontou o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. A gente tem que lembrar que é o seguinte: como se trata de alguém com foro privilegiado, essa pessoa precisa, aliás, essa delação precisa passar pela chancela do Superior Tribunal de Justiça e foi para lá agora. O que acontece? Qual que é a história aqui? Vamos lá. O senhor Rony Lessa, ex-policial, condenado por ter sido o autor dos disparos contra Marielle Franco, ele foi preso em março de 2019, que aqui já cabe uma observação, tá? Você veja que quando a polícia pode trabalhar, quando deixam a polícia trabalhar, eles fazem um excelente trabalho. Se não me engano, essa brutalidade aconteceu em 2018. Em março de 2019, o assassino já estava preso, certo? O cara ficou preso 2019 para 2020, para 2021, para 2022, para 2023, agora, ou seja, são quase 5 anos preso. Isso não é brincadeira não, cara. Você ficar 5 anos preso não deve ser uma coisa fácil. Com certeza, durante esse tempo, houve muito estímulo e muita negociação para que essa delação fosse finalmente realizada. E parece que agora aconteceu. Aqui já tem uma coisa muito emblemática, que é bem do Brasil mesmo. Procuramos o advogado Márcio Palma, que representa Domingos Brazão. Ele disse que não ficou sabendo dessa informação. Disse também que tudo que sabe sobre o caso é pelo que acompanha pela imprensa, já que pediu acesso aos autos e foi negado com a justificativa que Brazão não era investigado. E quem é o Brazão? Brazão é o senhor Domingos Brazão, que foi o delatado pelo senhor Rony Lessa. Isso aqui é muito Brasil, né? O cara faz um acordo de delação antes de ser chancelado, antes das partes ficarem sabendo, vaza para a imprensa. Não é mesmo? Mas enfim, quem é o senhor Domingos Brazão? Tá? O senhor Domingos Brazão, ele foi policial, ele foi inclusive policial do BOPE. Essa é uma parte bastante triste dessa história. O cara fez parte literalmente da tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Enfim, e o que acontece é que ele se filiou ao MDB e seguiu uma carreira política, foi inclusive deputado estadual. Vamos lá. Em 2008, houve na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, uma CPI chamada CPI das Milícias. Quem era o presidente desta CPI na época? O senhor Marcelo Freixo. Tá? E o que acontece? Essa CPI teve um relatório final que, infelizmente, as CPIs elas devem ter apresentar um relatório para que se tenha as consequências daquilo que se foi apurado. Infelizmente, uma das CPIs que não teve relatório final foi a CPI do MST lá no Congresso Nacional, tá? Que acabou com uma grande pizza, não é mesmo? Inclusive, eu estou aqui em Cascavel hoje para fazer essa missão muito por conta dessa CPI do MST, que foi muito mal sucedida. Enfim, em 2008,
na Assembleia Legislativa do Rio, houve a CPI das milícias. E esse relatório final citou, né, ele citava o senhor Domingos Frazão como uma pessoa muito suspeita, vamos dizer assim. Por quê? Ele era um dos únicos políticos autorizados a fazer campanha na região do Rio das Pedras. E o fato é que esta região de Rio das Pedras, ela é conhecidamente dominada pela milícia desde os anos 70. Inclusive, dá uma olhada nessa imagem aqui. Ó. 2 candidatos com maior votação em Rio das Pedras. Então, 2004, 2006, 2008, ninguém da família Brazão. 2010, para deputado estadual, quem foi o mais votado? O senhor Domingos Brazão. Depois, em 2012, para vereador, o senhor Chiquinho Brazão. Depois, em 2014, para deputado estadual, o senhor Domingos Brazão de novo. Depois, em 2018, para deputado estadual, o senhor Pedro Brazão. Ou seja, há uma clara relação desta família Brazão com essa região em particular. Ele seguiu a sua carreira política e em 2015 ele ingressou como conselheiro do TCE, Tribunal de Contas do Estado, certo? Em 2017 houve uma operação da Polícia Federal chamada Operação Cadeia Velha. Nesta operação, 3 políticos do MDB, partido do senhor Brazão, 3 integrantes foram presos, inclusive um deles foi o Pitiani, né? Que assim, dá para fazer um vídeo inteiro só sobre a trajetória política desse senhor, certo? O que aconteceu na época? O senhor Marcelo Freixo, de novo, ele foi bastante atuante nesse caso, inclusive chegou aí no plenário defender abertamente a prisão destes 3 políticos do MDB, certo? Em 2017, de novo, no mesmo ano, o senhor Domingos Brazão foi preso pela Lava Jato, um dos braços da Lava Jato do Rio de Janeiro, prendeu ele sob a acusação de que ele recebia propina. A operação chamava Operação Quinta do Ouro. O que aconteceu? O Freixo, de novo, nessa época, apontou o dedo e foi bastante atuante. E é importante lembrar que nessa época o Marcelo Freixo não era o que ele é hoje, né? Hoje ele tá no PT, tá encostado em algum cargo, né? Mas na época ele era bastante midiático. Né? Em 2017, inclusive, ele tinha acabado de sair de uma campanha à prefeitura. Uma curiosidade aqui, ele me processou porque ele disse que em 2016 ele perdeu a prefeitura do Rio de Janeiro por causa de um vídeo meu. Pois é, o senhor Marcelo Freixo está me processando por causa disso. Enfim, vamos lá. Aí você vai me dizer, o que isso tem a ver com a Marielle? O que tem a ver o Domingos Frazão, a briga dele com o Marcelo Freixo, com a Marielle? A Marielle Franco foi assessora do Marcelo Freixo, que até então era do PSOL, durante 10 anos. Até que em 2016 ela virou vereadora, certo? Então, o que a polícia, o que os investigadores suspeitam é que uma das motivações do senhor Domingos Brazão para o crime foi justamente uma vingança pessoal contra a assessora de Marcelo Freixo, que virou vereador. E o que aconteceu depois? Houve o crime, certo? Em 2019, ele foi acusado formalmente pela PGR de obstruir investigação. Em 2021, ele foi condenado porque ele, a esposa e 2 ajudantes foram descartar no mar algumas armas, foram 6 armas inclusive, armas essas que podem ter sido as armas usadas no crime contra Marielle Franco. Inclusive na época saiu até uma reportagem aqui, ó, Marinha faz buscas no mar da Barra da Tijuca por armas que seriam de Rony Lessa. Segundo testemunhas, foram jogadas ao mar 6 armas, uma bolsa e uma caixa lacrada. Na sexta-feira, pescadores confirmaram que a polícia foi até o local, certo? E na época, inclusive, eles até fizeram umas buscas e acharam um apartamento, né, onde não tinha nada lá dentro. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada, mas tinha uma mesa ali com algumas partes de fuzis. Muito claramente aquilo era usado para fabricar e para modificar essas armas. E depois eles fizeram uma busca no mar. Eu até fico imaginando, cara, como deve ser difícil, tem até a imagem aqui da região onde eles foram fazer a busca, como deve ser difícil você fazer uma busca no mar para achar arma, né? Enfim, o que diz o senhor Domingos Brazão? Ele diz o seguinte. Tá bom. Brazão, você mandou matar a Marielle Franco? Nem ela, nem ninguém, graças a Deus. Eu nem conheci a Marielle Franco. Fui conhecer a Marielle Franco após, né, após esse trágico assassinato aí. Você já mandou matar alguém?
Eu já te respondi isso na primeira pergunta, nem ela nem ninguém, graças a Deus. Isso aqui foi uma entrevista dele para o portal Metrópole, certo? Aí, meu irmão, assim como na época, você lembra disso, assim que houve essa brutalidade, né? A esquerda inteira, isso aí tem a ver com a direita, isso aí tem a ver com o Bolsonaro. E agora não foi diferente. Dá uma olhada aqui, ó. Surpresos? A família Brazão fez campanha para Jair Bolsonaro em 2022. Inclusive, um dos eventos de rua contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Aí colocam aqui, ó, a revista Fórum, né? Irmão de Domingos Brazão fez campanha para Bolsonaro em 2022. Chiquinho Brazão não escondeu seu lado na eleição presidencial. E tem um vídeo aqui, né, deles fazendo a campanha, tá lá o Flávio com ele, e o banner do Bolsonaro 22 aqui, não sei o quê, e a galera apontando o dedo. Teve outra aqui, trouxe até uma informação curiosa. Quando o Freixo tentou criar a CPI das milícias em 2015, os únicos deputados contrários, Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão, suposto mandante da morte de Marielle Franco delatado. Isso aqui realmente é uma coisa curiosa, né? Por que só esses dois, o suposto mandante e o Flávio, foram contra a CPI de milícias? Mas enfim, a galera tentando imediatamente usar essa delação para ligar isso à direita e ao Bolsonaro, certo? Agora, meu amigo, sabe o que você não vai ver na revista Fórum? Sabe o que você não vai ver na Globo, no Fantástico, na Choquei, em todos esses portais de fofoca? Sabe o que você não vai ver ninguém de esquerda falar? Isso daqui, ó. Dá uma olhada nesse evento aqui, ó. Dá uma olhada nesse evento aqui, ó. Isso aqui, ó, é um evento do PT. Tem Dilma, tem Lula, tem Eduardo Paes e tem quem aqui, ó? O senhor Domingos Brazão. Não só isso, olha só, tem foto dele aqui, ó, com todo mundo. Com o Eduardo Cunha, apoiando a Dilma. Tem ele com o Eduardo Paes, aliado do PT. Tem ele, inclusive, aqui, ó, com o senhor Jorge Pitiani. O senhor Jorge Pitiani, para quem não sabe, ele é pai de um senhor chamado Leonardo Pitiani, que é secretário de quem? Ele é secretário do Lula. Ele é secretário nacional de saneamento do governo Lula. Isso você não vai ver na revista Fórum, em nenhum desses portais de esquerda. Não é mesmo? Quer ver outra aqui, ó? Dá uma olhada nesse tweet. Portanto, em nome de todas as conquistas, é importante a escolha certa em nosso entendimento. A escolha certa é Dilma. Olha outro dele aqui, ó. Homem exemplar, que se comportou como estadista e leal colaborador do presidente Lula. Teve papel decisivo no processo democrático, certo? E aí tem um tweet aqui do Samuel Prancher que eu achei, assim, muito preciso. Olha, vocês brigando para julgar o possível mandante de um duplo assassinato brutal no colo de um ou outro político só demonstra como tinha uma galera que usava os nomes de Marielle e Anderson, mas nunca deu a mínima para eles. E é exatamente isso. É exatamente isso. Como eu falei, essa galera da esquerda que se dizem os garantistas, os defensores dos direitos fundamentais, os defensores da ampla defesa, de todas as instâncias do judiciário para se condenar e se prender alguém, eles são os primeiros a apontar o dedo para alguém, fazer ilações e principalmente usar nomes, usar tragédias, tá? Em prol de apoio político ou de ataque político. Tá? E só mais uma coisa aqui, ó, que você também não vai ver na revista Fórum. Dá uma olhada aqui, ó. Vice-presidente do PT defende Brazão. Vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, saiu em defesa de Domingos Brazão, conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, citado em delação sobre Marielle. Por quê? Que o vice-presidente nacional do PT saiu em defesa desse senhor? Me explica qual a lógica disso. Ele não era um cara que estava apoiando o Bolsonaro? Ele não é um cara que brigava com Marcelo Freixo? Ele não é um cara que tem relações esquisitas em regiões dominadas pela milícia desde os anos 70? Como é que o vice-presidente do PT agora defende o cara? Enfim, não é mesmo? O vídeo de hoje é isso. Um abraço e vamos questionar tudo.